No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. E o Manticast recebe hoje Rodrigo Cobra, diretor executivo do Renova BR, uma escola de formação política que é suprapartidária, sem fins lucrativos e que forma lideranças políticas aí para qualificar a nossa democracia e também a gestão pública no Brasil e que já é referência aí em outros países mundo afora. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite e vir fazer esse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, é um prazer, né, para o Renova BR estar aqui à disposição de vocês para tirar a dúvida e motivar muita gente a participar da política. Rodrigo, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história, como que você chega no Renova BR, você que é mineirinho também, né? Conta um pouquinho Exatamente. sobre a sua história para a gente. Eu sou mineiro de Poços de Caldas, né, com 19 anos fui estudar administração pública na Universidade Federal de Lavras, ou seja, Minas Gerais também, né? E passei, né, todo o período universitário me desdobrando entre as atividades acadêmicas, de representação estudantil, seja em espaços, né, como centro acadêmico, diretório central do estudante, mas principalmente os conselhos universitários. E a partir disso eu tive a oportunidade de trabalhar em partidos, fiz campanhas, né, a partir de 2010, fui para a prefeitura do município, fui subsecretário de Fazenda, por um período também, e conheci uma rede chamada Vetor Brasil, hoje chama Motriz. Então, fiz uma prova, fiz um teste, tudo mais, depois fui selecionado, né, entre mais de 8 mil inscritos, num processo seletivo em que 13 jovens foram direcionados a secretarias, institutos, espaços públicos no Brasil inteiro. Era a terceira edição do Vetor Brasil. Mas por que eu fui? Isso foi em 2016. Porque existiu uma crise política em 2016 muito forte, né? Era a época do mensalão, né, petrolão e tantas outras questões que mostravam que a nossa política passava por uma certa fragilidade. Como eu vivia, né, nesse meio de eleições e poder público, eu resolvi dar um passo técnico, né, nesse momento. Mas não durou muito, não. Porque eu passei um ano no Rio de Janeiro, no Instituto Estadual do Ambiente, depois passei 7 meses no Banco do Nordeste, como consultor no Fortaleza, e em outubro de 2017, né, exatamente dia 6 de outubro de 2017, há um ano antes das eleições de 2018, o Renova nasce. E, como eu já tinha realizado projetos eleitorais e o Renova estava buscando pessoas para acompanhar os seus primeiros alunos, eu começo a ajudar voluntariamente a instituição em novembro, dezembro de 17, depois me mudo de Fortaleza para São Paulo, onde eu começo os trabalhos em janeiro de 18, oficialmente. Meu primeiro trabalho aqui no Renova foi monitor. Então, a gente chamava de monitor ou professor assistente. Então, dos nossos 133 primeiros alunos, né, eu tinha 36 que eu acompanhava diariamente, praticamente, ensinando essas pessoas, né, a como entender melhor a gestão pública, como conduzir os seus projetos acadêmicos dentro da instituição, mas principalmente orientando essas pessoas que pela primeira vez estavam aí buscando, né, uma posição política eleitoral a como, né, direcionar o seu projeto político, a como realizar a sua campanha eleitoral. Então, assim, brevemente, né, foi esse meu passo a passo entre atividades, né, profissionais, acadêmicas e o Renova BR, que eu estou aí há 7 anos, né, daqui a pouco faço 8 anos de instituição, estou desde o início aqui, agora como diretor executivo. E quais que são os principais resultados assim que vocês observaram em relação às lideranças políticas que passaram pela formação do Renova? Mais impressionante para nós, né, primeiramente, é que essas lideranças elas se integraram positivamente ao universo político, né? O Renova, ele começa com 4 mil inscritos, 133 alunos, 117 candidatos e 17 eleitos. No seu segundo ano, foi 19, o Renova já tinha 31.359 inscritos. Caramba. Foram 1.400 alunos, 1.050 candidatos e 153 eleitos. Então, 2019, tudo cresceu muito rápido, e muito por causa desses primeiros 17 eleitos, né? E o perfil desses 17, assim como hoje,
são dos nossos 386 eleitos, era um perfil já diverso. Diverso em quê? Em pensamento político, em forma de entender as lógicas das culturas que a gente tem no nosso país, até porque essa pluralidade de pensamento, ela vem primeiramente de uma pluralidade de origem. Então, a gente tem gente, né, seja do Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste, então de todos os cantos do Brasil. E hoje a gente reflete muito isso, inclusive, no nosso processo de seleção, que repercute depois para os nossos eleitos. Mas, para além dessa questão quantitativa, né, e depois eu posso falar mais aqui dos números, mas os alunos Renova BR, eles têm um nível de integração em que eles conseguem, né, sugerir projetos uns aos outros e trocar experiências, né, seja entre tipos de mandatos, de vereador para deputado, de deputado, né, para federal, para estadual, né, nós temos um senador também, o senador Alessandro, né, e essas pessoas elas vão trocando essas experiências, vão conseguindo se posicionar de uma maneira diferente dos políticos tradicionais, a partir, né, sempre de dados e evidências, né, um prestígio que a gente tem pelo conhecimento, né, pelo mundo do saber de fato, a gente traz os melhores professores, né, para essas pessoas terem aulas, serem acompanhados, mas então o aluno Renova, após eleito, ele vai se colocar de uma maneira muito mais técnica dentro dos espaços legislativos e até mesmo no executivo. Um resultado no executivo da força dessa tecnicidade é que os nossos 13 prefeitos eleitos em 20 foram reeleitos, todos os 13, com mais de 70% dos votos em 2024. Então, para a gente, fazer de um jeito diferente, melhor, e logicamente, não precisamos nos distanciar do universo partidário, do universo político, do universo da comunicação, é um complemento. Então, hoje a gente vê que os prefeitos renovam, os vereadores renovam, os parlamentares renovam, eles conseguem, de fato, explicar melhor para a população a respeito do que eles fazem, porque eles têm esse suporte, essa base da tecnicidade, de uma maneira positiva. Então, assim, comunicar com precisão de dados, né, é algo que às vezes a gente está acostumado mais a ver no ambiente jornalístico, no ambiente de imprensa, e que no Instagram, nas redes sociais, no YouTube dos nossos eleitos, a gente vê também com frequência. E esse tipo de experiência com dados faz com que os projetos transitem entre os eleitos. Vou dar um exemplo, tá? Assim, bem breve. O vereador de Campo Grande, Ronilson, e o vereador de Curitiba, o Leônidas, eles estão com projetos muito parecidos. A construção, projeto de lei, da construção, da elaboração, né, dos conselhos tutelares para os idosos, né, que é uma população a ser atendida. Só que eles não estão pensando, quantos votos eu vou ter, até porque esse público nem precisa votar, né? São os, né, com mais aí de 70 anos, a grande maioria, inclusive. Mas eles estão pensando que, poxa, se a gente precisa tutelar pela vida da criança, nós já temos evidências nas nossas cidades, no caso, que nós precisamos também ter alguns recursos de tutela para o público dos idosos. Né? Hoje em dia você tem vários ambientes em que é preciso ter mais asilos que creches. Então, nessas cidades é o que acontece, dados os dados e evidências que eles têm. Então, esses vereadores têm que trabalhar junto. E o mundo político tradicional não oferece esse ambiente de troca a todo momento, até porque eles são de partidos bem diferentes, inclusive. Eu procurei aqui passar brevemente, mas a gente vai ter, assim, né, muitas legislações semelhantes entre os alunos Renova. Agora, o melhor, não é que o Renova falou para essas leis serem aprovadas, é porque eles trocam entre eles esses conjuntos de legislação. Que é muito necessário, né? Você vê a política ao longo do tempo, ela tinha e ainda existe muito isso de o partido se mistura muito com o trabalho do legislador ou com o trabalho do executivo e acaba virando um mandato quase que partidário e não, de fato, daquele grupo que assumiu. E às vezes a gente vê muito isso, né? Às vezes o legislativo tem mais pessoas de um partido e o executivo de outro, e aí eles acabam não conversando e a população é quem sofre, né? Perfeitamente. E quanto maior a cidade, mais evidente é a força dos conjuntos partidários. E não que isso não tenha valor, mas existe uma expectativa da sociedade que aquele eleito represente os seus eleitores. Então, né, é sempre um balanceamento entre o conjunto de ideias do partido e o conjunto de ideias das pessoas
que foram eleitos. Esse jogo é saudável, né? E o que a gente tem visto é que os alunos que conseguem manter esse bom relacionamento com seus partidos, eles também têm um resultado melhor. Afinal de contas, o exercício da boa política, né, pressupõe ter muito diálogo. De diálogo com quem pensa parecido, mas principalmente diálogo com quem pensa diferente. E no Renova, as pessoas treinam isso dentro de sala de aula. Porque a gente tem gente aqui de todos os 29 partidos. Né? Talvez amanhã ou depois vão ser 28, 27, nós estamos tendo as fusões e as federações, a gente tem representantes de todos os 29 partidos. Então, esse treinamento, essa forma de abordar, de falar, e principalmente de ouvir o pensamento do diferente, é algo que no cotidiano da escola, a Nova BR, todos os dias ocorre. Rodrigo, e quais que são os critérios assim que vocês utilizam para selecionar esses participantes do programa de formação? Como que a instituição assegura também essa diversidade de pensamento, de origem, de representatividade? Porque a gente sabe também essa dificuldade no cenário que a gente vive de polarização é um pouco difícil às vezes, né? Velho, esse assunto é bom, vou até tomar um cafezinho, que é de Minas, inclusive, aqui, para te explicar. Porque o Renova, ele teve, né, até o ano de 2022, né, a intenção, né, a vontade de buscar ter o máximo de representatividade nos seus processos de seleção. A partir do ano de 23, a gente já tinha esse valor muito bem definido, né, que é importante esse pensar diferente, e a gente colocou de uma maneira, digamos assim, mais taxativa no nosso processo seletivo a necessidade, né, ou seja, é mandatório que a gente tenha representatividade regional, de gênero e de raça no nosso processo seletivo. O que quer dizer isso? É que o conjunto, né, região, gênero e raça, por região isso ocorrendo, gera quantas pessoas a gente tem que ter de cada perfil, de cada cluster, né, quando a gente faz aqui, né, a nossa modelagem, para cada região do país. Então, já começa daí. Outra coisa que a gente busca é ter uma representatividade de representantes de pensamentos políticos muito parecido com o que a gente tem no Congresso, muito parecido com o que a gente tem no dia a dia do brasileiro. E a partir disso, qualquer pessoa, no caso agora das eleições nacionais, que possa se candidatar a estadual, a federal, ela pode entrar no Renova também, ou seja, né, ser maior de 21 anos, né, até o momento da eleição, né, ter todas as regras eleitorais, ser ficha limpa é essencial. Quando a gente fala ficha limpa, no caso do Renova é um pouquinho a mais, tá? Porque não é só aquele transitar julgado em segunda instância. O Renova, ele é a última etapa do processo seletivo, a gente tem o nosso background check. A gente faz a verificação, porque a gente precisa manter um padrão, uma segurança dentro da instituição, dado que aquela pessoa que porventura tem alguma questão, ela pode impactar, né, todas as outras. Então, a gente eleva a régua nessa questão da investigação, da busca pelos antecedentes de todos os participantes. Isso a gente faz desde 2018. Para além dessas questões de idade, para além dessas questões, né, digamos assim, de background check, né, de passado em relação à lei, para entrar no Renova, tem que passar pelo nosso processo seletivo, que, como eu comentei, do 19, esse volume se seguiu, a gente geralmente tem mais de 30 mil inscritos nos nossos processos, a partir do ano de 2019. E para enfrentar esses 30 mil inscritos, que a gente, né, almeja ter a partir do dia 14 de abril, quando abre as nossas inscrições, é preciso responder um formulário a respeito da regionalidade, sobre o posicionamento político, sobre o contexto político e entender, né, passar o seu entendimento sobre 5 temas, tá? Esses 5 temas, né, isso vai ser feito numa entrevista, inclusive, tá, que a gente vai fazer. E eu já falo as etapas. Mas quais são esses 5 temas? Emergência climática, reformas estruturantes, segurança pública, governança Brasil, relação entre os 3 poderes, e eficiência das pessoas no poder público. Então, todo o processo seletivo está dentro dessa narrativa desses 5 temas que são importantes. Assim como educação, saúde, assistência social, entre outros. Mas a gente entende que esses são 5 temas importantes para que a gente pense para esse próximo ciclo aí de, né, 4, 8,
12 anos. São temas que estão aí desde o início da estruturação do Renove, que a gente traz para o processo seletivo, não só como plano de fundo, mas como base para as pessoas seguirem em frente no processo. Então, a minha dica aqui é, quem quiser entrar no Renove tem que estar antenado sobre esses 5 temas. Isso é muito importante. E qual que é a ordem do processo de seleção? Inscrição, formulário, e esse formulário é o formulário de contexto político que eu comentei, e envio do vídeo. O que tem nesse vídeo? É um vídeo onde você vai se apresentar, falar seus temas, bandeiras, propósitos e por que você quer entrar no Renova BR. Quem passa no vídeo vai para a entrevista, onde a gente vai perguntar de maneira mais objetiva sobre a trajetória política, as ambições que a pessoa tem no universo político e também falar sobre essas 5 temáticas. Passou na entrevista, background check, e depois vem para o Renova BR. A gente deve selecionar, Weber, esse ano, 150 pessoas, e possivelmente ano que vem vai ocorrer a seleção por volta de 100 pessoas. As outras 100 pessoas, o total a gente imagina ter 350 alunos, vão vir da nossa própria base de alunos, né? Hoje o Renova tem 3.523 pessoas já formadas, sendo que 386 dessas pessoas elas estão no poder hoje, né? A grande maioria na vereança, mas nós temos 44 prefeitos, 25 vice, 13 dos prefeitos, já falei para você, que foram muito bem reeleitos, devem se candidatar, muitos, inclusive, em Minas Gerais, né? Em Poços de Caldas, minha cidade, né? Tem o presidente da Câmara. Então, assim, possivelmente, né? Muitos alunos que já são Renova devem voltar para as salas de aula. E aí a gente tem algumas surpresas aqui que eu posso contar para vocês sobre os tipos de turma que vão ter no Renova. E quais que são, eu acabei de falar ali há pouco sobre essa questão da polarização, né? Quais que são os principais desafios, assim, que vocês enfrentam para formar essas novas lideranças políticas no Brasil? Eu acho que até de contexto geral você pode falar também, porque a gente lidar com essa polarização, né, é muito difícil, né? Então você precisa preparar esses alunos para atuar, de fato, nesse, quase que um ringue, às vezes, né? Ó, para todo o pessoal do Mandcast, assim, importante falar. Primeiro, é possível. Porque o pessoal, às vezes, mesmo depois do processo seletivo todo, chega aqui e fala assim, faz a mesma pergunta, como é que pode, como que eu vou sentar do lado de alguém que pensa tão diferente de mim? Então, assim, já faz 7 anos que a gente faz isso e é possível. Pessoas de diferentes partidos, diferentes regiões, diferentes pensamentos, diferentes origens, têm muito a aprender uma com a outra. E se a gente começa da palavra, do verbo, da ação, aprender, é o start mais positivo que a gente pode ter. Eu não estou falando aqui de impor pensamento, não estou falando aqui de só ouvir o outro, eu estou falando de troca, de aprendizado. Então, entendendo que é possível, se disponibilizando a aprender, entendendo que o Renova não é um partido, Renova não é um movimento, Renova é uma escola. Então, aqui as pessoas vão para a mesma sala de aula, elas vão aprender com um professor, vão ver o que acontece lá fora, vão ver o que acontece de bom aqui no Brasil, vão ver o que aconteceu de errado lá fora, o que acontece de errado aqui no Brasil, e vão, em conjunto, ter debates orientados para chegarem numa ideia comum, se isso for possível. E se não for possível também, não tem problema. Agora, se o ponto em comum dessas pessoas que pensam diferente for a sala de aula do Renova, nós estamos atingindo o nosso objetivo. Então, assim, esses são os motivos que fazem o Renova conseguir, durante esses 7 anos, né, seguir com as suas formações. Poxa, já tivemos problema? Lógico que já tivemos. Já tivemos que interromper uma aula ou outra para, né, arrefecer os ânimos, mas isso não é o cotidiano. Porque, às vezes, o aluno chega, né, isso acontece muito no começo do curso, ele lembra, imagina que ele estivesse num púlpito, né? Ele acha que ele está debatendo, mas, na verdade, ele está trocando, ele está conversando, ele está discutindo positivamente, tá? E agora, não posso aqui não deixar de falar, assim, um grande desafio, para além disso que eu comentei ali mais do dia a dia nosso, é a gente ter o apoio de pessoas e de programas, né? Pessoas como você, de programas como o seu, que façam aí a difusão positiva de uma ideia como a do Renova. Por quê? Porque a política, né, não é algo comum na vida das pessoas. Ninguém acorda e fala, eu vou me candidatar. Então, quando a gente tem essa oportunidade aqui, a gente leva uma luz, né, leva essa oportunidade e mostra para todo mundo que existe um caminho do bem,
para ser seguido. Então, um desafio nosso é fazer essa mensagem do Renova chegar. Aí você fala assim, poxa, mas já teve 31 mil inscritos, vocês querem chegar a mais? Sim. A gente precisa chegar a regiões, quando eu venho aqui e é o sul de Minas representado, eu fico muito feliz, porque a gente precisa ter mais e mais representantes de cada cantinho do Brasil, né? Eu lembro lá em Poços de Caldas, meu pai falava, né, que o sul de Minas é a Califórnia brasileira, e eu quero ter mais aluno do Renova BR que representem essa região. Da mesma forma, com toda a felicidade do mundo, eu recebi semana passada a deputada estadual Michele Mello, do Acre, e a mensagem do Renova chegou lá. Então, ela foi eleita, ela veio aqui agradecer, falar de como o programa foi importante, e veio ajudar uma aluna nossa de Limeira em uma apresentação para mais de 200 vereadoras. 200 vereadoras em Limeira falando sobre boa política. Então, esse é um desafio, fazer chegar a mensagem para que mais perfis cheguem próximo do Renova e tenham a oportunidade de passar pelo nosso processo seletivo e da nossa formação. E um outro desafio, né, que tem muito a ver também com comunicação, com mídia e tudo mais, é o pessoal entender que não existem só dois lados na política. Entender que realmente o ambiente político tem várias ideias e que quando a gente entende que esse conflito é positivo, a gente consegue enriquecer. Nós estamos muito polarizados, nós como um todo, né? E se a gente conseguir fazer chegar mais essa ideia que há outras formas de fazer e outros jeitos de pensar, a gente vai ter vencido mais um desafio. Então, são esses dois desafios que eu coloco aí como grandes para a gente chegar mais longe. E recentemente o Renova fez uma parceria, né, anunciou parceria com quem a gente representa, acho que já nas eleições, né, visando justamente facilitar essa conexão com o eleitor, com o candidato. Quais que são os principais objetivos dessa colaboração, assim, para tentar impactar e ter mais engajamento político no país? A gente fazer com que o eleitor consiga procurar melhores candidatos através de como ele pensa. Ou seja, o que a gente representa, e não só para o Renova, mas para todos os candidatos do Brasil, né, é uma plataforma que, por meio de você colocar ali, seja a idade, mas principalmente a pauta principal, a cidade de origem, né, os temas prioritários, você vai achar uma lista de candidatos e candidatas. Isso que é o legal do quem te representa. Você achar quem te representa, de fato, pelos seus pontos de vista. E não existe isso no Brasil, né? Quando você abre qualquer página que fala sobre eleições, você está falando sobre aquilo que está em destaque. Mas, às vezes, o político que mais parece com você, ele está no meio de várias listagens e você precisa entender, porque a comunicação que esse político vai fazer, nem sempre ela vai ter a força para chegar até você. O que a gente representa, ele é um elo, né, entre perfis de políticos e perfis de eleitores. E para nós, do Renova, foi muito interessante fomentar, né, essa iniciativa e colocar, né, assim, a cooperação se dá muito no... Quem são os alunos Renova? Então, o aluno Renova que autorizou, a gente notificou o que a gente representa e tinha um selinho do Renova. Da mesma forma que outras instituições, né, como escola, o Renova BR, mas como movimentos, associações, também tiveram o seu selo ali no que a gente representa. E esse é um exemplo, né, de como parcerias aí podem aí fomentar a boa política. E acho que você até falou um pouco sobre a resposta da próxima pergunta, que você trouxe um pouco, mas eu queria entender como que vocês fazem o acompanhamento e avaliação dos ex-alunos que assumiram cargos públicos e como que vocês medem esse sucesso, esse impacto na sociedade? Todo eleito Renova, né, digamos assim, seguido pelo nosso time de comunidade. Né? Porque aqui meu agradecimento à Mica, né, que cuida, que foi monitora também, assim como eu, né, e cuida da comunidade do Renova com carinho, com cuidado, aluno a aluno da instituição. Então, é lógico, né, a gente acompanha mais os nossos deputados federais, mais os nossos deputados estaduais, nosso senador, um atendimento especial também aos prefeitos eleitos, e aí aos vereadores de grandes cidades, de média cidade, de pequenas cidades. Então, quanto mais o cargo é mais alto, mais a gente está olhando, que é mais fácil olhar porque são menos pessoas. E quanto menores os municípios são os vereadores, mais oportunidades eles têm deles falarem com a gente.
Então, poxa, aprovei um projeto de lei. É um banco de projetos para você colocar aqui, tem um WhatsApp para você comunicar que você teve uma realização. Fiz um evento, mesma coisa. Então, a gente tem espaços de comunicação para cidades menores e a gente está olhando e direto para a assessoria de comunicação de quem é deputado, do senador Alessandro Vieira. Então, a gente faz vamos dizer assim, essas bandas de relacionamento para que a gente consiga atender da melhor maneira cada tipo de aluno eleito que a gente tem. E hoje, a gente fez assim, né? Fico emocionado que eu vejo nas redes sociais a repercussão, mas cada aluno renova, recebe com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, a sua plaquinha para colocar na porta do gabinete. Então, podem olhar aí nas nossas redes, está chegando lá, vereador, vereadora fora do comum, Renova BR. Então, recebe a canequinha do Renova, a plaquinha do Renova, a carta do Renova, os livros que a gente envia também para os nossos alunos manterem um padrão positivo de leitura, porque a ideia é que todo mundo, né, contagie seus pares nas câmaras, nos espaços, sobre a ideia de que é possível estudar para fazer uma política melhor. E quais que são os planos e as metas do Renova aí para os próximos anos? Você já falou um pouco aí, mas as novas iniciativas, programas que vêm sendo aí desenvolvidos por vocês para continuar promovendo essa renovação, né? Que na verdade, às vezes a gente, enquanto população, a gente pede por renovação, mas às vezes a gente se mantém na mesmice. Como fazer isso a nível nacional, vamos dizer assim, mais amplo? Ó, vou falar a nível nacional, a nível internacional também. A nível nacional, né, o nosso programa, né, de formação começa dia 14 de abril com a Seleção Renova. Seleção Renova, eu expliquei agora há pouco, né, as etapas do processo seletivo: inscrição, formulário de contexto político, vídeo, entrevista e background check. E o curso vai começar, de fato, em agosto. E nós devemos aí, né, ter muitos inscritos e esperamos selecionar 150 pessoas no padrão Brasil. Então, a nível nacional, essa é a primeira formação e a mais forte formação do Renova. São mais de 140 horas de carga horária, né, falando aí sobre liderança, comunicação política, gestão de campanhas eleitorais e, principalmente, políticas públicas. O que dá certo em outros lugares, o que pode dar certo no Brasil, o que já dá certo no Brasil e que a gente pode otimizar e replicar. Então, o nosso programa Eleições 2026 e a Seleção Renova. Então, esse par faz o maior trabalho a nível nacional do Renova. Para quem já formou no Renova e é gestor público, que a gente tem quase 1.000 gestores públicos hoje que passaram pela nossa formação inicial, essa, inclusive, que eu acabei de comentar. E os nossos eleitos, seja os senadores, os deputados, ou os vereadores, os prefeitos, a gente tem o que a gente chama de formação continuada, ou para os mandatos, ou para os gestores. Especificamente, para os gestores públicos, né, a gente fez ano passado a parceria com a OEA, Organização dos Estados Americanos. A Renova é a única ONG no Brasil que dá dá diploma junto com a OEA, tá? E a gente fez para 142 gestores da Nova BR. Esse ano, a gente vai fazer para gestores e eleitos um curso internacional. Essa é a grande novidade desse ano. Então, o que acontece? O Renova, ele vem sendo replicado pela América Latina, com o apoio da Fundação Vélez Reis Mais, né, do Davi Vélez, do Nubank, vem sendo replicado. Ele e o Edu Farrell, nosso fundador, criaram o que a gente chama de Democracia Mais. E o Democracia Mais, hoje, ele tem 7 unidades na América Latina. E a ideia é o Renove mais 6. Chile, que nasceu semana passada, Uruguai, Argentina, Colômbia, Peru, Costa Rica. E qual que é a ideia? É replicar o Renova BR nesses países. Então, a gente está fazendo esse curso em que os nossos eleitos e gestores, assim como os eleitos e gestores das outras escolas da América Latina, vão se encontrar primeiramente online, tendo um curso introdutório, Renova e OEA. Depois, cada escola vai fornecer um professor de direito do seu país e vai falar sobre uma política pública do seu país. Então, todo mundo vai aprender em conjunto e depois o Renova, com a OEA, faz o fechamento, trabalhando muitos aspectos de negociação política. E tudo dando certo, né, vou dar o spoiler aqui, nós vamos trazer todos
os representantes, todos os participantes dessa formação para o Brasil até o meio do ano, em julho, para tratar especificamente das questões ambientais. Nós vamos falar muito de emergência climática. Então, esse vai ser uma formação aí para os nossos, do mundo público e do mundo dos eleitos. E tem um time que está se aproximando do Renova, que é o pessoal da Escola da Mantiqueira, inclusive, depois vai chegar isso para você em primeira mão, está montando um curso para prefeitos e vereadores. Esse é spoiler mesmo, tá? Não está fechado, está na expectativa, mas a gente já desenvolveu, já alinhavou algumas questões, estamos dependendo mais de financiamento mesmo. Porque vai lembrar, tá, gente, tudo que o Renova faz é gratuito, nós não cobramos nada, tudo é de graça. Passou no processo seletivo do Renova, vai vir para São Paulo, nós fazemos toda a logística. Vai para Brasília, nós fazemos toda a logística. Por quê? Porque a gente tem que dar a mesma oportunidade para todo mundo. Tá? Então, esse curso específico da Serra da Mantiqueira, e aí nós vamos divulgar em primeira mão aqui com você, tá? Ele está quase saindo do papel. Tá? Tende a sair aí no final de 25 a mesmo de 26, um preparatório, né, seja em gestão pública, mas principalmente relacionado a políticas públicas de cunho ambiental, colocando a Serra da Mantiqueira como o objeto de estudo, pesquisa e prática. Tá? Então, assim, tem novidade. Desculpa, eu sei que eu alonguei muito nessa resposta, mas não poderia deixar de contar, dado, né? Dá para a gente falar sobre isso, especificamente. Depois eu quero vir passar aqui, né? A gente tem conversado, né, com o Eugênio Singer, que é o idealizador, né? Quem veio procurar a gente para fazer isso, um cara que ama a Serra da Mantiqueira. Então já fica aqui para os prefeitos e vereadores aí que estão nos ouvindo, ou vão nos ouvir, né? Depois pegando esse podcast para entender mais, e logo vai ter uma surpresa específica para a Serra da Mantiqueira. E considerando aí essa experiência e a atuação frente do Renova, assim, quais são as suas perspectivas para o futuro da política nacional e como que você vê o papel dessas lideranças na transformação do cenário? Eu vejo, primeira coisa, né, que a gente tem que ser muito transparente, né, porque eu poderia chegar aqui e falar, não, tá tudo ótimo, logo tá tudo positivo. Não, a gente tem muitos desafios na política no Brasil, né, o cenário nacional e internacional, eles não estão simples, né, e instituições, porque não é só o Renova, né, instituições como o Renova se fazem muito importantes nesse momento. Né, eu dou exemplo aqui, por exemplo, do Politize, né, que faz, né, o trabalho aí de embaixadores da cidadania. A gente tem aí a Rede Nacional de Líderes pela Cidadania, que o João Tavares toca, por exemplo, um cara interessante de bater um papo, conversar, inclusive, e outras organizações, o próprio Cives de Curitiba. Então, assim, o Brasil precisa de organizações, à semelhança do Renova, que fazem um trabalho positivo em relação à política, porque os tempos não estão positivos. E é por isso que é urgente que mais pessoas se formem, mais pessoas procurem, né, adentrar a política. Por quê? E a política tem que ficar com mais cara da gente. Entendeu? A política tem que ficar mais com a cara da gente. Precisa trazer os interessados, de fato, né? O cidadão comum tem que entrar na política. E a gente brinca no Renova, mas é verdade. Né? Pessoas comuns políticos fora do comum. Quanto mais gente como a gente estiver na política, melhor. Então, assim, as perspectivas, não são que de uma hora para outra as coisas vão melhorar, mas o cenário está falando para a gente, olha, tem espaço para boa política, bora entrar. Então, instituições como o Renova e outras se fazem muito importantes nesse momento. E replicar atividades políticas a nível municipal é algo importantíssimo. Então, isso aqui que a gente está fazendo, né, de bater um papo sobre política, é algo que precisa ser realizado mais fortemente, né? Assim, mais recorrentemente, nós estamos à disposição, inclusive. Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, a gente bater um papo aí. Como eu disse, já vou cobrar aqui
você voltar a falar, principalmente desse spoiler que você trouxe aí sobre a Serra da Mantiqueira, que é uma região que a gente ama bastante, aqui o sul de Minas também, né? Para a gente voltar a falar sobre política. Agradeço mais uma vez a você, a Jussiele, a todos da Renova por essa oportunidade de a gente bater um papo, e o espaço aqui está aberto para quando vocês quiserem retornar para a gente bater um papo e falar sobre algo que é muito importante, a gente precisa debater sempre, né? Weber, faço questão de abrir esse curso especial para Mantiqueira, a gente vai aí, tá? Para a gente fazer ao vivo aí, do seu lado aí, né? Um bate-papo. E gostaria de deixar um último recado, que é o seguinte: o Renova antes, ele tinha um nível de curso só para novos entrantes. E hoje a gente criou mais 2 camadas acima. Então, você que é político com alguma experiência, né, e queira fazer o Renova, a gente criou esse espaço de atualização. Eu não gosto de falar de reciclagem, né? Espaço de atualização, espaço para a gente mostrar de maneira mais consistente os valores da instituição, que a gente entende que importa, como a questão do diálogo, da transparência, da boa política, dos dados e evidências. Então, reforçar que o Renova, lógico, né, a maior parte do nosso tempo é disponibilizado às pessoas que querem, né, pela primeira vez entrar, né, que são o que a gente chama de novos entrantes ou líderes em ação. Mas você que já está na política, né, é vereador, é prefeito, é deputado, e queira se inscrever no Renova, nós criamos esses espaços de uma maneira diferenciada para que você também possa se atualizar e fazer parte da nossa rede. Importante destacar aqui, né, que a gente acha parceiros que já estão na política, né? Importante, porque, assim, como a gente destacou ali, às vezes a pessoa ela tem boas ideias também, está num caminho correto, mas precisa justamente dessa formação contínua para buscar novos ares e novas formas de fazer uma boa política, né? Perfeito, vamos que vamos. Rodrigo, brigadão, forte abraço para você, a gente se encontra aí numa próxima. Muito obrigado, o Renova como um todo agradece. Fica aqui o meu abraço a todo mundo que entende que o caminho da política é o caminho que vai fazer a diferença, o caminho da boa política, como vocês aí do Mandcast entenderam. Obrigado mesmo, Weber. Obrigadão, um abraço. E esse foi o nosso bate-papo com o diretor executivo do Renova BR, essa escola de formação política suprapartidária e sem fins lucrativos, que tem formado aí lideranças políticas para qualificar a democracia e também a gestão pública em todo o Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo assim como eu gostei. A gente se encontra num próximo episódio. Até lá! No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.